Uma enfermeira humilde cuidou de uma menina abandonada. 3 dias depois, um milionário bateu à sua porta. E, por favor, você precisa entender, eu não posso simplesmente deixá-la aqui sozinha. Sofia Martinez estava parada no corredor do hospital, segurando firme a pequena mão de uma garotinha que não falava uma única palavra em inglês, desde que os seguranças a encontraram 3 horas antes. Os olhos escuros da criança se moviam entre Sofia e a doutora Patrícia Hernandes, sua supervisora, como os de um animal assustado prestes a fugir. Sofia, você conhece o protocolo, disse doutora Hernandes, com a voz suave, mas firme. Os serviços sociais precisam cuidar disso. Não podemos permitir que funcionários levem pacientes para casa. Ela não é uma paciente. É uma menina assustada que foi abandonada na nossa sala de espera. Sofia se ajoelhou até a altura da criança. Koyamas Mamori. Isabela, sussurrou a menina, sua primeira palavra desde que chegou. Viu? Ela confia em mim. Olhe. Para ela. Está apavorada. Se mandarmos ela para um abrigo hoje, vai pensar que estamos a abandonando também. A doutora Hernandes observou o bilhete encontrado com a menina. Por favor, cuide dela. Eu não posso. A caligrafia era trêmula, desesperada. O sistema de acolhimento estava sobrecarregado. Poderiam se passar dias até encontrarem um lar adequado. Então deixe que eu a leve para casa. Só por esta noite. Talvez alguns dias até resolverem isso. Sofia sentiu os dedinhos de Isabela apertarem os seus. Eu falo espanhol. Posso ajudá-la a se sentir segura. Isso não é típico de você, Sofia. Você sempre segue as regras. Sofia olhou para Isabela. Usava roupas limpas, mas pequenas demais. Sapatos com buracos e segurava um ursinho de pelúcia como se sua vida dependesse disso. Algo dentro de Sofia despertou. Algo que ela havia enterrado 3 anos atrás, quando Miguel morreu. Às vezes, seguir as regras não é o bastante. Tora Hernandes suspirou. 2 dias no máximo. E documente tudo. Qualquer sinal de trauma. Qualquer informação sobre a família dela. Obrigada. Sofia apertou a mão de Isabela. Vamos a casa, Isabela. O trajeto até o apartamento foi silencioso, interrompido apenas pelos pequenos soluços de Isabela. Sofia a observava pelo retrovisor, agarrada ao ursinho, olhando as ruas chuvosas de Seattle. Está com fome? Perguntou Sofia em espanhol, ao chegarem ao seu pequeno apartamento de um quarto. Isabela assentiu. O local era simples, limpo e acolhedor. Um sofá, uma mesinha, estantes com livros de medicina e alguns romances. As únicas decorações eram fotos de família e uma cruz dada por sua mãe. Enquanto Sofia esquentava uma sopa, Isabela explorava o ambiente com os olhos, arregalados. Quando recebeu a tigela, comeu como se não visse comida há dias. Quando foi a última vez que você comeu? Hoje de manhã. Mamãe me deu bolachas antes de ir embora. E para onde ela foi? O lábio inferior de Isabela tremeu. Disse que não podia mais cuidar de mim, que a moça boa do hospital iria me ajudar. O coração de Sofia apertou. Já tinha visto isso antes. Pais sobrecarregados pela pobreza, vícios ou por situações fora de controle, fazendo escolhas impossíveis. Ela disse mais alguma coisa? Disse para eu ser boazinha e que alguém iria me amar. Isabela levantou o olhar, os olhos grandes e escuros brilhando. Você vai me amar? A pergunta atingiu Sofia como um soco no peito. Ela pensou em Miguel, que lhe havia feito a mesma pergunta nos últimos dias de vida. Ela havia prometido que o amaria para sempre, mesmo depois de sua partida. Eu vou cuidar de você, disse Sofia com cuidado. Isso eu prometo. Isabela assentiu e voltou a comer. Depois do jantar, Sofia encontrou uma camiseta velha que servia como camisola e preparou uma cama no sofá com cobertores e travesseiros extras. Ainda não tenho um quarto para você, mas aqui é confortável. Amanhã compramos roupas e brinquedos. Posso ficar com meu ursinho? Claro. Qual é o nome dele? Oso. Mamãe me deu quando eu era pequena. Sofia a cobriu,
observando enquanto a menina finalmente relaxava pela primeira vez desde que chegou ao hospital. Boa noite, Isabela. Sofia. A voz da menina era baixa. Você pode ficar até eu dormir? Sofia sentou na poltrona ao lado do sofá. Vou ficar bem aqui. Enquanto Isabela adormecia, Sofia observava seu rosto delicado, os cabelos longos precisando de um pente, e os braços ainda firmes segurando o ursinho. Havia algo em Isabela que fazia Sofia lembrar de Miguel. Não na aparência, mas naquele jeito corajoso de enfrentar o medo. Algumas crianças, mesmo tão pequenas, enfrentavam situações assustadoras com uma força que partia o coração. O celular de Sofia vibrou. Era uma mensagem de sua irmã, Carmen. Mamãe quer saber se você vem para o jantar no domingo. Ela vai fazer seu prato favorito. Sofia olhou para a mensagem e depois para Isabela, dormindo em seu sofá. 2 dias atrás, sua maior preocupação era se aceitaria fazer plantão extra no fim de semana. Agora, ela era responsável por uma criança cuja mãe havia desaparecido, sem família conhecida, com um futuro completamente incerto. Ela deveria estar com medo. Deveria estar ligando para a doutora Hernandes insistindo para que encontrassem outra solução. Mas ali, observando Isabela dormir em paz pela primeira vez em sabe-se lá quanto tempo, Sofia sentiu algo que não sentia há anos. Ela se sentiu necessária, não como enfermeira, irmã ou filha, mas como alguém que podia fazer a diferença real na vida de outra pessoa. Alguém que podia cumprir uma promessa de amar e proteger. Sofia puxou um cobertor por cima dos ombros e se ajeitou na poltrona. Ficaria de vigia naquela noite, como fazia com Miguel nas piores noites do hospital. Amanhã, ela resolveria o resto. Por agora, Isabela estava segura. E isso era o suficiente. A chuva seguia batendo contra as janelas enquanto a enfermeira e a menina abandonada dormiam, sem saber que, em apenas 3 dias, tudo mudaria mais uma vez. Você precisa ir embora agora. Sofia estava de pé na porta do apartamento com um braço protetor ao redor de Isabela. Diante dela, um homem alto, vestindo um terno caro, olhava com urgência. Ele dizia ser tio da menina. O cabelo escuro estava impecável, mesmo com a chuva, e a pasta que carregava provavelmente valia mais que 1 mês de salário de Sofia. Por favor, só me escute, disse Marcus Blackwell, a voz tensa e cansada. Eu sei como isso parece, mas estou procurando por ela há dias. Isabela é filha da minha irmã. Sua irmã? O aperto de Sofia sobre a menina se intensificou. Isabela permanecia completamente imóvel ao seu lado. Onde essa irmã estava nos últimos 3 dias enquanto Isabela estava com medo e sozinha? O rosto de Marcus se desfez. Carmen morreu em um acidente de carro na semana passada. Eu nem sabia da existência de Isabela até encontrar documentos no apartamento dela. Sofia analisou o rosto dele, procurando sinais de mentira. Os olhos estavam vermelhos, a aparência desarrumada, bem diferente da imagem polida que ele aparentava manter. Por trás do terno caro e da postura elegante, ela viu luto genuíno. Isabela, disse Sofia suavemente em espanhol. Você conhece esse homem? Isabela espiou por trás das pernas de Sofia e sussurrou. Tio Marcos. Marcos caiu de joelhos, a compostura se desfazendo. Viu, Mamore? Soi tu, tio Marcos. Me desculpe por ter demorado tanto para te encontrar. Ele puxou do bolso interno uma fotografia. Nela, uma mulher que parecia uma versão adulta de Isabela ao lado de um Marcos mais jovem, em uma festa de aniversário. Isabela olhou para a foto e depois para Marcos. É a mamãe. Sim, é sua mamãe. Minha irmãzinha, Carmen, disse Marcos, a voz embargada. Ela te amava muito, Isabela. Falava de você o tempo todo. Mas ela estava doente e achou que o melhor era manter a família afastada. Sofia sentiu Isabela tremer encostada à sua perna. Aquela garotinha já tinha enfrentado traumas demais. Perder a mãe, ser abandonada, e agora encarar outra grande mudança. Isabela, por que você não vai brincar com seus lápis enquanto eu converso com seu tio? A menina olhou entre os dois. Insegura, mas assentiu e foi até a sala,
onde Sofia havia montado um pequeno cantinho com papel e brinquedos. Como eu posso ter certeza de que está dizendo a verdade? Perguntou Sofia em tom baixo. Marcos abriu a pasta e tirou uma série de documentos: certidões de óbito, registros de nascimento, exames de DNA feitos às pressas por laboratórios particulares. Contratei 3 investigadores particulares, diferentes. Levou dias para descobrirmos em qual hospital Carmen havia levado Isabela. Sofia analisou os papéis. Tudo parecia legítimo, mas mesmo assim seu instinto protetor continuava em alerta total. O que você quer? Quero cuidar da minha sobrinha. Quero dar a ela o lar estável que a Carmen não conseguiu oferecer. Marcos passou a mão pelos cabelos tentando conter a ansiedade. Tenho uma empresa de tecnologia, tenho recursos, boas escolas, tudo o que ela precisa. Tudo, menos experiência com crianças. É verdade. Eu não sei nada sobre cuidar de uma menina de 4 anos. Mas estou disposto a aprender. Vou contratar babás, pedir ajuda, fazer o que for necessário. Sofia observava Isabela pela porta entreaberta. A menina coloria em silêncio, mas estava claramente ouvindo cada palavra. Ela passou por um trauma enorme. Você não pode simplesmente arrancá-la daqui e esperar que ela se adapte a outro estranho. Então me ajude. As palavras saíram, em um tom desesperado. Dá para ver que ela confia em você. Ela se sente segura aqui. Talvez você possa ajudar nessa transição. Eu posso pagar, claro, o dobro do que ganha no hospital se for preciso. Eu não quero seu dinheiro. A voz de Sofia era firme. Isabela não é um trabalho para mim. Não foi isso que quis dizer. Marcos pareceu perdido. Eu construí minha empresa do zero depois que perdi meus pais. Sei como resolver problemas de negócios. Mas isso é família, e eu não sei como lidar com isso. Algo na sinceridade daquela confissão fez Sofia baixar um pouco a guarda. Ela já tinha visto muitas famílias ricas no hospital tentando substituir afeto com dinheiro. Mas Marcos parecia genuinamente assustado. Isabela, chamou ela em espanhol. Venha aqui, por favor. A menina se aproximou com cautela, agarrada ao lado de Sofia. Seu tio Marcos quer cuidar de você, explicou com calma. Mas acho que seria assustador ir para um lugar novo de repente. E se ele ficasse por perto por um tempo e todos passássemos um tempo juntos? Você aceitaria isso? Isabela encarou Marcos com olhos sérios. Você vai embora como a mamãe. Foi? Marcos se ajoelhou mais uma vez, olhando diretamente para ela. Eu prometo que nunca vou te deixar, Isabela. Você é minha família agora. E família não vai embora. A Sofia pode ir junto? Marcos levantou os olhos para Sofia, com um brilho de esperança. Se ela estiver disposta a nos ajudar a entender isso juntos, então sim. Sofia sentiu o peso da decisão. Toda a parte lógica de sua mente dizia para recuar, deixar os serviços sociais cuidarem da transição e voltar à sua vida organizada. Mas olhando para o rostinho ansioso de Isabela e para o olhar desesperado de Marcos, ela sabia que não podia simplesmente virar as costas. Tá bem, disse finalmente. Mas vamos com calma. As necessidades de Isabela vêm antes de prazos legais ou conveniências. O alívio de Marcos foi visível. O que você achar melhor? Vou alugar um lugar aqui perto, confortável para ela. A gente pode levar o tempo que for preciso. E eu continuo no hospital. Isso não tem nada a ver com dinheiro para mim. Entendido. Isabela puxou a camisa de Sofia. Isso quer dizer que você também não vai embora? Sofia olhou para a garotinha que em apenas 3 dias havia conquistado um pedaço do seu coração. Eu não vou a lugar nenhum, Amore. A gente vai descobrir tudo isso juntas. Naquela noite, depois que Marcos saiu para providenciar um lar temporário, Sofia ficou com Isabela durante o jantar. Você lembra do seu tio? Perguntou ela. Um pouco. Ele vinha visitar às vezes quando eu era menor. A mamãe dizia que ele era muito ocupado com o trabalho. Isabela parou com a colher no ar. Ele é legal? Eu acho que sim. Parece que te ama muito. Vou ter que chamar ele de papai. O coração de Sofia apertou. Você pode chamar ele do jeito que achar melhor. Não tem pressa para decidir nada.
Isabela assentiu, séria. Eu gosto daqui com você. Me sinto segura. E você está segura, Isabela. Não importa o que aconteça, agora você está segura. Mais tarde, ao colocá-la na cama, Sofia se deu conta de como sua vida tinha mudado em menos de uma semana. De enfermeira solitária a guardiã temporária, a parceira de um estranho milionário, em um arranjo de custódia inesperado. Seu celular tocou. Era Marcos ligando do hotel. Queria te agradecer de novo. Sei que tudo isso é complicado. Mas ver a Isabela sorrindo hoje foi a primeira vez que a vi feliz desde que a encontrei. Ela é uma menina especial. Merece pessoas que coloquem ela em primeiro lugar. E eu vou. Prometo. E, Sofia, eu falei sério sobre família não abandonar. Isso inclui você agora. Depois de desligar, Sofia ficou encarando o teto, se perguntando no que havia se metido. O amanhã traria novos desafios, novas decisões, novos impasses. Mas pela primeira vez em muitos anos, ela sentia que fazia parte de algo maior do que seu mundo perfeitamente controlado. Era assustador, incerto. Nada parecido com a vida que planejou. E ao mesmo tempo era exatamente onde ela deveria estar. Não, não. Você está puxando demais. Ela não é um cavalo indo para a exposição. Sofia observava Marcos lutar com o cabelo de Isabela pela terceira manhã consecutiva. Suas mãos grandes, tão confiantes ao assinar contratos, se atrapalhavam com os elásticos, minúsculos. Não entendo como algo tão simples pode ser tão complicado, resmungou ele, tentando mais uma vez fazer as tranças que Isabela queria para ir à escola. Aqui, deixa que eu te mostro, disse Sofia, aproximando-se. Ela ficou atrás de Isabela, que estava sentada no balcão da cozinha da casa alugada por Marcos. Olha só. Você divide em 3 partes, cruza a da direita por cima da do meio, depois a da esquerda. Fica quietinha, Mamore, disse Isabela sorrindo. Eu gosto quando vocês dois arrumam meu cabelo, disse Isabela, balançando as perninhas. Parece que eu tenho 2 pais. Sofia e Marcos trocaram um olhar rápido. Aqueles comentários casuais de Isabela tinham se tornado mais frequentes nas últimas 6 semanas, e nenhum dos dois sabia exatamente como responder. Prontinho, disse Sofia, amarrando as tranças com pequenas fitas azuis. Perfeito para o seu trabalho de hoje. Isabela agora frequentava uma escola bilíngue que Marcos havia encontrado, e naquele dia ela apresentaria um projeto sobre sua árvore genealógica, um tema que exigiu muito cuidado por envolver assuntos delicados. Você lembrou de preparar o lanche dela? Perguntou Sofia enquanto pegava a mochila e o material de arte da menina. Sanduíche de peito de peru, fatias de maçã, os biscoitinhos que ela gosta e uma caixinha de suco. Respondeu. Marcos com orgulho, como quem finalmente dominou uma tarefa complicada. E o casaco? Vai chover à tarde. Já no carro, Sofia sorriu. 6 semanas atrás, Marcos precisava de instruções detalhadas até para trocar uma fralda. Agora, ele antecipava as necessidades de Isabela e já sabia interpretar seus silêncios, seus olhares. Ainda ligava para Sofia em pânico, como na semana anterior, quando Isabela teve febre, mas ele estava se tornando a figura paterna que ela precisava. Depois de deixá-la na escola, eles tinham criado uma rotina. Paravam para tomar café num pequeno café perto do apartamento de Sofia. Aqueles momentos calmos haviam se tornado preciosos para os dois, embora nenhum tivesse coragem de dizer o motivo. Ela está indo melhor na aula de inglês, disse Marcos, mexendo o açúcar no café. A professora contou que ela ajuda outras crianças que falam espanhol a entender as histórias. Ela sempre foi esperta. Carmen devia ler muito para ela, respondeu Sofia, envolvendo a caneca com as mãos. Ela pergunta menos sobre a mãe agora, mas acho que isso é normal. Crianças se adaptam. Você acha que ela está feliz? Feliz de verdade? Ou só está fingindo por nossa causa? Sofia encarou o rosto de Marcos. Com o tempo, aquelas conversas tinham mudado. Antes eram apenas sobre remédios, horários, responsabilidades. Agora mergulhavam em medos reais. Estariam mesmo fazendo o melhor por Isabela? Ela ria agora. Riso de verdade, não aqueles sorrisos cuidadosos de antes.
Ela briga com você por causa da hora de dormir, o que quer dizer que se sente segura, o suficiente para testar os limites. E ontem ela me contou que sonha com nós três indo para Disney. Nós três? Marcos repetiu pensativo. É. Marcos, você sabe, né? Na cabeça dela, nós somos a família dela, os dois. Marcos ficou em silêncio por um longo momento. Isso é um problema para você? Sofia sentiu o rosto esquentar. Passar tanto tempo na casa de Marcos havia se tornado natural. Ela já deixava roupas lá para as noites em que Isabela tinha pesadelos. Sua caneca de café tinha lugar fixo no armário. Nos desenhos de Isabela, os três apareciam juntos em todas as fotos de família. Não é um problema, mas talvez devêssemos conversar sobre o que vai acontecer quando toda a parte legal estiver resolvida. Quando você não precisar mais da minha ajuda. E se eu ainda precisar da sua ajuda? Não só com a Isabela, mas... Marcos parou como se percebesse que tinha ido longe demais. Mas o quê? Nada. A gente devia ir. Isabela fica chateada se a gente atrasa para buscar ela. A tarde seguiu como sempre. Isabela contou animada sobre seu dia, enquanto Sofia ajudava com a lição de casa e Marcos tentava cozinhar. Suas habilidades melhoraram, mas ele ainda precisava de intervenções frequentes de Sofia. Tio Marcos, por que você não sabe cozinhar? Perguntou Isabela, observando ele lutar com um prato simples de macarrão. Porque eu sempre comia em restaurante ou tinha alguém cozinhando para mim. Confessou Marcos, sorrindo. Mas estou aprendendo. A Sofia é uma boa professora. A Sofia sabe tudo, disse Isabela, com a naturalidade de quem afirma o óbvio. Ela sabe fazer remédio ficar gostoso, sabe fazer trança, e sabe como deixar você se sentindo melhor quando tá com medo. Sim, ela sabe mesmo, respondeu Marcos baixinho, seus olhos encontrando os de Sofia do outro lado da cozinha. Naquela noite, depois que Isabela adormeceu, Sofia e Marcos limparam a cozinha juntos. A rotina doméstica havia se tornado algo confortável, natural até. Sofia lavava enquanto Marcos secava os pratos, os movimentos sincronizados após semanas de prática compartilhada. O advogado ligou hoje, disse Marcos guardando o último prato. A papelada inicial da guarda deve ser aprovada na próxima semana. Sofia sentiu algo apertar no estômago. Isso é bom. Você vai ter a guarda legal. É. Marcos não parecia tão feliz quanto deveria. Tudo vai ser oficial, e eu posso voltar para minha vida normal. Marcos parou de se mover. É isso que você quer? A pergunta pairou entre eles. Sofia vinha se fazendo a mesma pergunta há semanas. Seu apartamento agora parecia vazio. Seus dias de folga no hospital pareciam sem sentido sem o riso de Isabela preenchendo-os. Até suas conversas com a própria família pareciam desbotadas diante da leveza e do calor que ela encontrara naquela casa emprestada. Eu quero o que for melhor para Isabela. Não foi isso que eu perguntei. Sofia encarou seus olhos. Eu não sei mais o que eu quero, Marcos. 6 semanas atrás minha vida era simples, previsível, segura. E agora? Agora eu me importo demais com uma garotinha que nem é minha. E com um homem que... Ela se interrompeu. Um homem que o quê? Antes que pudesse responder, a voz de Isabela ecoou do quarto. Sofia, eu tive um pesadelo. Sofia correu para confortá-la, grata pela interrupção, mas ciente de que a conversa com Marcos estava longe de terminar. Enquanto embalava Isabela, cantando baixinho as canções de ninar em espanhol que sempre a acalmavam, Sofia percebeu. Se ela fosse embora daquela família, porque era isso, que tinham se tornado, mesmo que ainda não dissessem em voz alta, seu coração se partiria. Mas ficar significava arriscar tudo. Seus muros cuidadosamente erguidos. Seu coração protegido. Sua vida segura e previsível. Isabela se ajeitou novamente no travesseiro sussurrando. Eu te amo, Sofia. Eu também te amo, Mamori. E aí estava o problema. Ela amava Isabela. Completamente. Incondicionalmente. Para sempre. Do mesmo jeito que estava começando a se apaixonar por Marcos.
apesar de todos os motivos que tinha para se proteger. Quando voltou para a sala, encontrou Marcos esperando com 2 xícaras de chá. A gente precisa conversar, disse ele com suavidade, sobre o que vem depois, sobre o que nós 2 queremos. Sofia aceitou o chá, sabendo que o que decidissem naquela noite mudaria tudo. A rotina confortável que haviam construído, a distância cautelosa que mantinham, a ilusão de que aquilo era temporário, tudo estava prestes a desmoronar. A pergunta agora era: eles seriam capazes de construir algo verdadeiro no lugar? Ou o medo os afastaria justamente quando Isabela mais precisava dos 2? Você quer me tornar tutora legal dela sem nem me consultar? Sofia encarava Marcos do outro lado da mesa da mediadora da vara de família, sentindo-se pega de surpresa e confusa. A mediadora, a Sra. Chen, folheava os documentos enquanto o ar na pequena sala se tornava cada vez mais denso. Achei que você fosse ficar feliz com isso, respondeu Marcos defensivo. A Isabela precisa de estabilidade, e ela te vê como uma figura materna. Isso tornaria tudo oficial. Esse não é o ponto. Você tomou uma decisão enorme sobre minha vida sem me incluir nela. Sra. Chen pigarreou. Talvez devêssemos focar no interesse da criança, Sr. Blackwell. O senhor apresentou ampla documentação sobre sua relação com Isabela e sua capacidade de prover para ela. No entanto, surgiu uma complicação. Sofia sentiu o estômago afundar. Que tipo de complicação? Uma objeção formal foi apresentada contra este arranjo de guarda pela advogada Victoria Sterling. Ela está solicitando uma audiência completa para revisar a aptidão do Sr. Blackwell como guardião. Marcos ficou completamente imóvel. A Victoria entrou com uma objeção. Você a conhece? Perguntou Sofia. É minha ex-namorada. E aparentemente agora é a advogada de direito de família que acha que sabe o que é melhor para minha vida. E Sra. Chen continuou lendo o documento. A Sra. Sterling alega que o Sr. Blackwell é emocionalmente instável, citando suas mudanças de estilo de vida recentes e um envolvimento romântico impróprio com uma cuidadora não qualificada. Envolvimento romântico impróprio? A voz de Sofia subiu. A gente nem... De acordo com o processo da Sra. Sterling, vocês estão vivendo juntos, sem serem casados, enquanto cuidam de uma criança. O que ela alega criar um ambiente instável. Ela também questiona sua qualificação como potencial tutora, considerando sua renda modesta e seu estado civil. Sofia sentiu o rosto queimar. Cada insegurança que ela já teve, sua origem simples, sua falta de status, sua vida comum, Victoria Sterling agora transformava em armas legais. Isso é um absurdo, disse Marcos com raiva. A Victoria me deixou há 2 anos, dizendo que eu me importava mais com o trabalho voluntário do que em construir um futuro com ela. E agora ela quer controlar minha vida de novo? O que ela quer? Perguntou Sofia, mesmo já suspeitando da resposta. A Sra. Chen olhou os papéis. A Sra. Sterling indicou que retiraria a objeção se o Sr. Blackwell concordasse em encerrar o atual arranjo doméstico e aceitar uma estrutura de guarda mais tradicional, com babás profissionais, em vez da tutela informal com a Sra. Martinez, Sofia. Se levantou de repente, o sangue pulsando alto nos ouvidos. Então é isso que deve acontecer. Sofia espera. Não, Marcos. É exatamente isso que eu temia. Eu não pertenço a esse mundo de advogados, batalhas judiciais e pessoas que podem contratar detetives particulares. A Isabela merece melhor do que ver sua guarda virar um teatro sobre o ciúme da sua ex-namorada. Você acha que isso é só sobre ciúmes da Victoria, né? Sofia pegou a bolsa, sufocada pelo peso daquela sala. Você mesmo disse que ela te deixou porque você não focava no relacionamento. Agora, você está brincando de casinha com outra mulher e uma criança, e ela quer de volta o que perdeu. Isso não é uma brincadeira de casinha. Isso é a nossa vida. A vida da Isabela. Sofia parou na porta. Não, Marcos. Essa é a sua vida. A Isabela é sua família. Eu só estava ajudando na transição. Lembra? Ela saiu do prédio e foi direto para o hospital, jogando-se no trabalho como se aquilo pudesse apagar o que sentia. Pegou turnos extras, ficou até mais tarde,
Ignorou as chamadas de Marcos no celular, mas ela não podia evitar Isabela para sempre. 3 dias depois, Marcos apareceu no hospital com Isabela ao lado, os dois com olhares abatidos, exaustos. Sofia, Isabela correu até ela assim que a viu. Onde você estava? Eu senti tanta saudade. Sofia a abraçou forte, respirando o cheiro doce do shampoo de morango. Também senti sua falta, Mamori. Por que você não voltou para casa? Isabela se afastou um pouco, os olhos confusos. O tio Marcos disse que você estava ocupada com o trabalho. Mas você sempre está ocupada, e mesmo assim sempre voltava para casa. A palavra casa acertou Sofia como um soco. Era isso que a casa de Marcos havia se tornado para Isabela. Lar. Um lugar onde os três pertenciam. Isabela, por quê? Você não vai colorir ali na área infantil enquanto eu falo com a Sofia? Sugeriu Marcos com carinho. Depois que Isabela se acomodou com lápis de cor e papel, Marcos se virou para Sofia, o rosto cansado. Ela tem perguntado por você. Todos os dias. Acha que fez algo errado? Ela não fez nada de errado, nem você, nem eu. Mas estamos todos pagando o preço pelos jogos da Victoria. Sofia observou Isabela desenhar 3 bonequinhos de mãos dadas. E o que seu advogado diz sobre a audiência de custódia? Que a Victoria tem alguns argumentos válidos sobre estabilidade e estruturas familiares tradicionais. Que seria mais fácil se eu me adequasse ao que o tribunal espera. Um guardião solteiro. Cuidados profissionais. Nenhum relacionamento complicado. Então faça isso. Eu não quero isso. A Isabela não quer isso. E a não ser que eu esteja completamente enganado sobre as últimas 6 semanas, você também não quer. As lágrimas ameaçavam cair dos olhos de Sofia. O que eu quero não importa. A Isabela precisa de segurança, não de adultos com medo de encarar a própria vida. Você tem razão. Eu estive com medo. Medo de admitir que, em algum momento, ajudar a Isabela virou um desejo real de construir uma família de verdade com vocês duas. Medo de te dizer que eu me apaixonei por você. Não só porque você é incrível com a Isabela, mas porque você me faz querer ser um homem melhor. Sofia o encarou, suas defesas desmoronando uma a uma. Marcos, eu sei que você sente isso também. A forma como a gente funciona junto. O jeito que a Isabela sorri quando estamos os 3 juntos. O modo como você me olha quando pensa que não estou vendo. Isso não é mais só sobre ajudar a Isabela. E nós 2 sabemos disso. Antes que Sofia pudesse responder, Isabela apareceu ao lado deles com seu desenho. 3 pessoas em frente a uma casinha, com Minha Família, escrito cuidadosamente no topo. Esse aqui somos nós, disse Isabela com orgulho. Você, eu e o tio Marcos. A gente é uma família, né, Sofia? Sofia olhou para o desenho, depois para Marcos, e finalmente para o rostinho esperançoso de Isabela. Tudo dentro dela gritava para se afastar, se proteger, deixar que Marcos lidasse com os processos sozinho. Mas olhar para aquele desenho era como olhar para o que realmente importava. Se ela recuasse agora, não estaria apenas quebrando o próprio coração. Estaria quebrando o da Isabela também. Sim, Mamori, disse Sofia em voz baixa. Nós somos uma família. O alívio nos olhos de Marcos era visível. Mas Sofia levantou a mão, firme. Mas se a gente vai fazer isso, vai ser do jeito certo. Nada mais de tomar decisões sozinho. Nada mais de fingir que isso é temporário. Se vamos lutar por essa família, então lutamos juntos. Juntos? Marcos perguntou, a voz embargada. Sofia assentiu. Isabela sorriu e os abraçou com força. A gente pode ir para casa agora? Todos nós? Sofia olhou para Marcos e viu a própria determinação refletida nos olhos dele. Victoria Sterling queria uma guerra. Mas o que eles tinham ali era uma família. E isso ninguém ia destruir. Ela vai ter a guerra que tanto quer, pensou Sofia. Mas agora vai estar lutando contra uma família unida, não mais contra um arranjo frágil e confuso de conveniência. Sim, disse Sofia com firmeza. Vamos para casa. O apito do termômetro cortou o silêncio e o sangue de Sofia gelou. A febre dela está 40 graus,
A gente precisa levá-la ao hospital. Agora. Ela encostou novamente o termômetro na testa de Isabela, esperando ter lido errado da primeira vez. A menina estava mole nos braços de Marcos. O rosto corado, a respiração curta e pesada. Eu não entendo, disse Marcos, com a voz embargada pelo pânico. Ela estava bem no jantar. Rindo, brincando com as bonecas. Crianças podem piorar muito rápido. Provavelmente é só um vírus, mas não dá para arriscar. Sofia pegou as chaves e sua bolsa médica. Eu dirijo. Segura ela. A audiência de custódia estava marcada para a manhã seguinte. Mas naquela noite, nada disso importava. Nada além da respiração fraca de Isabela e o fato de que, em apenas 2 horas, ela havia passado de uma criança cheia de energia para um corpo quase sem resposta. No pronto-socorro do Hospital St. Mary's, os colegas de Sofia assumiram imediatamente. A doutora Martinez, sem parentesco, apesar do sobrenome, examinou Isabela enquanto Sofia e Marcos aguardavam, aflitos. Pneumonia, confirmou a médica, depois de analisar os raios-x. Vamos interná-la para antibióticos intravenosos e observação contínua. Ela vai ficar bem? Perguntou Marcos completamente abalado. Crianças se recuperam bem da pneumonia com o tratamento adequado, mas as próximas 24 horas são críticas. Enquanto acomodavam Isabela no quarto pediátrico, Sofia observava Marcos lutar contra a impotência. Aquele era um homem acostumado a resolver problemas com dinheiro e contatos, mas nada disso podia curar a infecção da sobrinha ou fazê-la respirar melhor. Você devia ir para casa descansar, disse Sofia já noite adentro. Eu fico com ela. Eu não vou sair daqui. Marcos, a audiência é amanhã. Você precisa estar preparado para... Eu não me importo com a audiência. Me importo com a Isabela. Sofia olhou para ele. Estava exausto, assustado, mas irremovível. O advogado da Victoria vai usar isso contra você. Vai dizer que você não tem estrutura para lidar com o estresse da guarda. Deixa que digam. Se eu perder a custódia porque fiquei ao lado da Isabela, quando ela mais precisava de mim, então o sistema é mais falho do que eu imaginava. Por volta da meia-noite, a febre de Isabela finalmente baixou. Ela abriu os olhos e sussurrou. Sofia, tio Marcos, vocês estão aqui, Mayam. Estamos, meu amor, disse Sofia pegando a mãozinha dela. Eu não tô me sentindo bem. Eu sei, querida. Mas você está melhorando, o remédio está ajudando. Isabela olhou para os dois com olhos mais lúcidos. Vocês vão ficar? Vamos sim, disse Marcos com firmeza. Não vamos a lugar nenhum. Enquanto Isabela voltava a dormir, Sofia e Marcos se acomodaram nas desconfortáveis cadeiras do hospital, tão familiares a ambos. Para ele, por visitar funcionários feridos. Para ela, por tantas noites de plantão cuidando de crianças doentes. Eu preciso te contar uma coisa, disse Marcos baixinho no silêncio da sala. Sobre a Victoria. Sobre o verdadeiro motivo de ela ter me deixado. Sofia ouviu o som dos monitores cardíacos preenchendo o ambiente. Ela não me deixou porque eu me importava demais com o trabalho voluntário. Ela foi embora porque eu não dei a ela o que ela mais queria. Controle total da minha vida. E do meu dinheiro. Quando meus pais morreram, herdei tudo aos 25. A Victoria me via como um projeto. Alguém para transformar no marido perfeito da alta sociedade. Ele respirou fundo. Agora ela vê a Isabela como uma ameaça. E você, como uma rival. Ela quer provar que ainda pode mandar nas minhas decisões. Sofia o encarou. É isso que eu sou para você? Mais alguém tentando influenciar suas escolhas? Você é a primeira pessoa que me fez querer tomar decisões melhores. Não por status, não por dinheiro, mas porque eu quero ser alguém digno de você. E da Isabela. Antes que ela pudesse responder, o celular de Sofia vibrou. Uma mensagem do Dr. Hernandes. Fiquei sabendo da Isabela. Como você tá aguentando? Ela digitou de volta, com medo, mas esperançosa. Marcos não saiu do lado dela. Bom homem. Aliás, achei algo nos arquivos que você precisa ver. Tô indo pro hospital agora. 20 minutos depois, o Dr. Hernandes chegou com um envelope pardo nas mãos. A mãe da Isabela, a Carmen,
Foi tratada aqui algumas vezes nos últimos 2 anos. Coisas pequenas, acidentes domésticos. Mas a assistente social notou alguns padrões preocupantes. Sofia abriu o arquivo, enquanto Marcos lia por cima de seu ombro. No fim, havia um envelope lacrado com a inscrição: para o guardião de Isabela. Abrir somente se algo acontecer comigo. A Carmen deixou isso? Perguntou Marcos. Foi arquivado pelo nosso setor social há 6 meses, com instruções para entregar a quem assumisse a guarda da Isabela, caso algo acontecesse com ela. Com as mãos trêmulas, Marcos abriu o envelope. Dentro, uma carta escrita à mão: para quem estiver cuidando da minha Isabela. Espero que seja a enfermeira Sofia, do setor infantil. Já levei minha filha aí algumas vezes quando ela se machucou, brincando, e sempre vi como Sofia tratava ela com carinho. Isabela se sentia segura com ela. Eu sei que não fui uma boa mãe. As drogas me deixaram fraca, me fizeram tomar decisões ruins. Mas eu amo minha filha, e quero que ela tenha a vida que eu nunca consegui dar. Se você está lendo isso, é porque algo me aconteceu. Por favor, saiba que escolhi a Sofia Martinez para ser a guardiã da minha filha porque vi amor nos olhos dela quando olhava para minha Isabela. Eu vi a mãe que Isabela merece. Meu irmão Marcos é um homem bom, de coração enorme. Mas ele não sabe como amar crianças. Sofia sabe. Eles deveriam estar juntos criando a Isabela. É isso que eu quero para minha filha. Os dois juntos, dando a ela a família que eu nunca pude dar. Diga para a Isabela que a mãe dela a amou o suficiente para garantir que ela estaria segura. Carmen Delgado. As mãos de Sofia tremiam enquanto ela terminava de ler. Ela me escolheu. Antes de morrer, antes de tudo isso acontecer, ela me escolheu especificamente. Isso muda tudo. Marcos disse com a voz cheia de admiração. Carmen queria que nós dois criássemos a Isabela juntos. Sofia olhou para Isabela, dormindo pacificamente, sua respiração finalmente estável e normal. A audiência. Esta carta dá peso legal ao nosso acordo. Os desejos escritos de Carmen para o cuidado da filha, documentados e testemunhados pela equipe do hospital. Pela primeira vez em dias, Sofia sentiu a esperança florescer no peito. Victoria não pode contestar os desejos finais de uma mãe por sua filha. Marcos segurou a mão de Sofia. Aconteça o que acontecer amanhã, enfrentaremos juntos. Nós três. Sofia apertou os dedos dele. Juntos. Quando o amanhecer chegou sobre Seattle, Isabela acordou pedindo café da manhã. O primeiro sinal de que sua febre realmente tinha passado. Sofia e Marcos se olharam do outro lado da cama do hospital. Não eram mais apenas duas pessoas jogadas juntas pelas circunstâncias. Eles eram uma família escolhida pelo amor, abençoada pelo último ato de proteção de uma mãe moribunda por sua filha, e prontos para lutar pelo direito de ficar juntos. A audiência de custódia não podia tirar isso deles. Agora, meritíssimo, estamos aqui hoje, não como estranhos unidos pelo acaso, mas como uma família escolhida pelo amor. Marcos estava à frente do tribunal, com a voz firme, apesar da importância do momento. Sofia estava na plateia, segurando a mão de Isabela, ambas vestindo seus melhores vestidos para a audiência que decidiria seu futuro. O juiz Robertson revisou a carta de Carmen mais uma vez antes de olhar para cima. Sr. Blackwell, este documento muda significativamente a natureza do seu pedido de custódia. O senhor está preparado para honrar os desejos de sua irmã por uma tutela conjunta? Sim, meritíssimo. A mãe de Isabela escolheu especificamente Sofia Martinez para ajudar a criar sua filha. Sofia provou ser exatamente a presença amorosa e estável que Carmen desejava para Isabela. Victoria Sterling levantou-se abruptamente. Meritíssimo, esta carta não muda o fato de que o Sr. Blackwell e a Srta. Martinez não são casados. Eles vivem juntos cuidando de uma criança menor, o que cria complicações morais e legais. O juiz Robertson voltou-se para Sofia. Srta. Martinez, você tem cuidado de Isabela por quase 3 meses. Quais são suas intenções para o futuro desta criança? Sofia se levantou, o coração batendo forte. Meritíssimo, eu amo Isabela como se ela fosse minha própria filha. Quero oferecer a ela estabilidade, amor e a criação bilíngue e bicultural que a mãe dela desejava.
Quero honrar a confiança que Carmen depositou em mim e seu relacionamento com o Sr. Blackwell. Sofia sentiu as bochechas aquecerem, mas encarou diretamente os olhos do juiz. Começamos como estranhos, unidos pelas necessidades de Isabela. Mas nesses meses nos tornamos parceiros em todos os sentidos. Amamos um ao outro e amamos Isabela. Queremos construir uma família permanente juntos. Marcos avançou. Meritíssimo gostaria de responder às preocupações da senhorita Sterling sobre nosso estado civil. Ele virou-se para Sofia, tirando de seu bolso um pequeno estojo de veludo. A sala do tribunal ficou em completo silêncio. Sofia Martinez, você me ensinou o que família realmente significa. Você mostrou a Isabela o que é amor incondicional. Você me fez querer ser o homem que vocês duas merecem. Marcos se ajoelhou. Você quer se casar comigo? Quer ser minha esposa e oficialmente a mãe da Isabela para sempre? Sofia ofegou, lágrimas escorrendo pelo rosto. Atrás dela, Isabela pulava animada na cadeira, sussurrando alto. Diz sim, Sofia. Diz sim. Sim, Sofia sussurrou, depois mais alto. Sim, Marcos. Sim. A sala do tribunal explodiu em aplausos suaves enquanto Marcos colocava o anel no dedo de Sofia. Até o juiz Robertson sorria. Victoria Sterling sentou-se pesadamente, suas objeções desmoronando diante do amor e compromisso, óbvios que viam à sua frente. Bem, disse o juiz Robertson com um sorriso divertido. Acredito que isso resolve as preocupações sobre estabilidade e compromisso. Sr. Blackwell, senhorita Martinez, estou concedendo a custódia compartilhada da Isabela Delgado, a ambos com efeito imediato. Também recomendo que agendem seu casamento antes da minha próxima revisão em 6 meses. Isabela correu para Sofia e Marcos, jogando os braços ao redor dos dois. Agora somos realmente uma família. Já éramos uma família, Mamori, disse Sofia segurando-a apertado. Agora está só oficial. Do lado de fora do tribunal, Victoria se aproximou hesitante. Marcos, eu preciso te pedir desculpas. Achei que estava te protegendo, mas na verdade eu estava tentando te controlar. Isabela ama vocês dois e vocês a amam. Sinto muito por ter tentado interferir. Marcos assentiu com um sorriso compreensivo. Todos nós queremos o melhor para as crianças que amamos. Espero que você encontre a felicidade que procura, Victoria. Enquanto Victoria se afastava, Sofia virou-se para Marcos. Isso foi muito generoso da sua parte. Ela fazia parte do meu passado. Você e Isabela são meu futuro. 2 meses depois, Sofia caminhava pelo corredor da Igreja Católica de Santa Catarina, a paróquia da família dela, vestindo o vestido de noiva de renda da avó, ajustado para ficar perfeito. Isabela vinha à frente como daminha de honra, espalhando pétalas de rosa com uma concentração séria, vestindo uma versão miniatura do vestido da mãe. Marcos aguardava no altar, vestido com seu smoking preto, os olhos fixos no rosto de Sofia enquanto ela se aproximava. A doutora Hernandes estava como madrinha, e o sócio de negócios de Marcos era o padrinho. Queridos amigos, começou o padre Miguel, estamos reunidos aqui para testemunhar a união de Marcos e Sofia e celebrar a família que eles já construíram com a pequena Isabela. A cerimônia foi conduzida em inglês e espanhol, em homenagem à herança de Sofia e à criação bilíngue de Isabela. Quando chegaram aos votos, Marcos falou primeiro. Sofia, você salvou a Isabela quando ela precisava, mas também me salvou. Me ensinou que amor não é ter todas as respostas, é estar presente todos os dias, mesmo com medo. Prometo estar presente para você e para a Isabela todos os dias da minha vida. A voz de Sofia permaneceu firme, apesar das lágrimas. Marcos, você me mostrou que arriscar no amor sempre vale a pena. Você e Isabela me deram a família que eu nunca ousei sonhar. Prometo amar vocês duas com toda a força, totalmente e para sempre. Ao trocarem alianças, Isabela avançou com o anel especial que Marcos havia comprado para ela, uma pequena aliança dourada com sua pedra de nascimento. Isso é para você, Isabela, disse Marcos colocando o anel no dedo dela. Porque hoje você não está ganhando só uma nova família. Você está nos formando como uma família. Eu, agora vos declaro marido e mulher.
Isabela, você é oficialmente filha deles em todos os sentidos que importam, declarou o padre Miguel. Marcos, pode beijar a noiva. Quando Marcos e Sofia se beijaram, Isabela comemorou junto com a congregação. Pétalas de flores, que arroz voaram no ar enquanto eles desciam o corredor. Não eram mais duas pessoas ajudando uma criança, mas uma família completa, construída no amor, na escolha e no compromisso. A recepção foi no quintal da família de Sofia, decorado com luzes de fada e flores do jardim da mãe dela. Isabela dançava com seus dois novos pais, contando animadamente para todos sobre sua verdadeira família. Durante a dança de pai e filha, Isabela sussurrou para Marcos: "Você está feliz agora, papai? Mais feliz do que eu jamais imaginei." "Mica", respondeu ele sorrindo. Mais tarde, enquanto dançava com Isabela, a menininha perguntou: "Mamãe Sofia, você vai me amar para sempre e sempre?" "Para sempre e ainda mais além", prometeu Sofia rodando Isabela enquanto ela ria. Quando a noite terminou e Isabela adormeceu no colo de Sofia, Marcos abraçou suas duas meninas. "Obrigado", sussurrou para Sofia. "Por quê?" "Por apostar em nós. Por me ensinar o que realmente significa família. Por realizar todos os meus sonhos." Sofia olhou para Isabela, dormindo tranquila. Depois para o rosto amoroso de Marcos. 6 meses atrás, ela estava sozinha, com medo de amar, convencida de que seu coração estava partido demais para se arriscar de novo. Agora, ela era esposa de um homem que a amava por completo, mãe de uma garotinha que curou seu coração, parte de uma família construída não por laços de sangue ou conveniência, mas pela escolha diária e consciente de amar sem condições. "Obrigada por me mostrar que as melhores famílias não nascem." Sofia sussurrou de volta. "Elas são construídas por quem tem coragem de amar sem garantias." Marcos beijou sua testa enquanto Isabela se mexia no sono, murmurando "mamãe" em seus sonhos. A família estava completa. O amor deles era para sempre. E a maior aventura deles estava apenas começando. 3 anos depois do casamento. "Mamãe Sofia, eu estou bonita?" Isabela, agora com 6 anos, rodopiava em seu vestido branco, os brilhos refletindo a luz da tarde que entrava pela janela da sala. "Você está linda, meu amor", disse Sofia ajeitando a coroa de flores de Isabela pela última vez. "Está pronta para sua grande apresentação?" "Acho que sim. Eu ensaiei meu poema umas 100 vezes com o papai esta manhã." Marcos apareceu na porta, elegante em seu terno azul marinho e gravata. "O auditório da escola está lotado. Seu Abua e Abu estão na primeira fila com a tia Carmen e todos os seus primos." Sofia sorriu ao ver como Marcos já usava naturalmente os termos em espanhol para sua família. Os pais dela o tinham aceitado completamente. E Isabela não ganhou apenas pais adotivos, mas uma família inteira que a mimava sem limites. O refrigerador estava coberto de fotos da família e brinquedos espalhados naquela bagunça organizada, que só uma infância feliz pode criar. O diploma de enfermagem de Sofia pendia ao lado dos prêmios empresariais de Marcos, enquanto os certificados escolares e programas das apresentações de dança de Isabela ocupavam uma moldura especial, só para eles. "Está nervosa, Isabela?" Sofia perguntou enquanto caminhavam até o carro. "Um pouco, mas você e o papai vão estar assistindo, então vou ser corajosa." Na escola primária Lincoln, o auditório estava cheio de energia enquanto os alunos da primeira série se preparavam para apresentar seus projetos, tudo sobre minha família. Sofia e Marcos encontraram seus lugares ao lado dos pais de Sofia, que tinham vindo de Portland especialmente para o evento. "A Mirra está tão crescida", sussurrou a mãe de Sofia enxugando os olhos com um lenço. "Ela vai arrasar", disse Marcos, embora Sofia tenha notado que ele apertava a mão dela com força. Quando chegou a vez de Isabela, ela caminhou confiante até o pequeno palco, com o poema escrito em um cuidado texto de primeira série, em cartões de índice. "Meu nome é Isabela Blackwell Martinez." Começou, sua voz clara ecoando pelo auditório. "Este é um projeto sobre minha família."
Sofia sentiu as lágrimas se formarem ao ouvir Isabela usar o nome composto que escolheram juntos, honrando seus pais adotivos e sua herança cultural. Eu tenho uma mamãe e um papai que escolheram me amar, continuou Isabela. Minha primeira mamãe, Carmen, está no céu, mas ela escolheu minha mamãe Sofia para cuidar de mim porque viu amor nos olhos dela. Meu papai, Marcos, nos encontrou e perguntou se poderíamos ser uma família juntos. O público ficou completamente em silêncio, cativado pela entrega sincera e infantil de Isabela. Moramos numa casa grande com um balanço que o papai construiu e um jardim onde a mamãe planta flores como a mãe dela ensinou. Eu falo espanhol com a mamãe e inglês com o papai. E às vezes todos nós falamos nas duas línguas ao mesmo tempo, e isso nos faz rir. Sofia apertou a mão de Marcos enquanto Isabela levantava um desenho. O mesmo tipo de retrato de família que ela vinha fazendo há anos, só que agora mais detalhado. 3 figuras na frente de uma casa com um cachorro, a mais nova adição da família, um Golden Retriever chamado Coração, e membros da família estendidos no fundo. Minha mamãe trabalha no hospital ajudando crianças doentes a melhorarem. E meu papai tem uma empresa que ajuda pessoas a conseguir empregos. Mas o trabalho mais importante deles é ser meus pais. Eles me contam histórias toda noite. Às vezes em inglês, às vezes em espanhol, às vezes inventam histórias só para mim. Isabela fez uma pausa, olhando para a plateia até encontrar Sofia e Marcos na multidão. A melhor coisa da minha família é que nós escolhemos uns aos outros, minha professora diz. Algumas famílias nascem, outras são feitas. A minha foi feita com amor, promessas e pessoas que decidiram ficar juntas para sempre. Por isso, eu não tenho medo de nada mais, porque sei que minha mamãe e meu papai vão me amar sempre, não importa o quê. Ela terminou com um sorriso radiante. Obrigada por ouvirem sobre minha família. Fim. O auditório explodiu em aplausos enquanto Isabela fazia uma pequena reverência. Sofia chorava abertamente, e Marcos não estava muito longe disso. Essa é nossa filha, sussurrou Marcos, a voz carregada de emoção. Nossa filha corajosa, brilhante, linda, concordou Sofia. Depois do programa, eles se reuniram no corredor da escola para fotos e cumprimentos. Isabela estava cercada por familiares e amigos, radiante de orgulho e confiança. A doutora Hernandes, que se tornara como uma avó para Isabela, puxou Sofia de lado. Sabe, quando você trouxe aquela garotinha assustada para mim, há 3 anos eu me perguntei se você estava pronta para tanta mudança. E agora? Agora vejo que você não deu só uma família para Isabela. Ela também deu uma para você. Vocês todos se tornaram exatamente quem deveriam ser. Naquela noite, depois que Isabela foi para a cama com seus bichinhos e histórias de sempre, Sofia e Marcos sentaram no balanço da varanda, olhando as estrelas que começavam a brilhar sobre Seattle. Você já pensa em como nossas vidas seriam diferentes se Isabela não tivesse entrado naquela sala de espera do hospital? Perguntou Sofia. Todos os dias. E todos os dias eu agradeço por ela ter entrado, respondeu Marcos puxando Sofia para perto. Passei anos construindo um negócio de sucesso, achando que era meu propósito. Mas meu verdadeiro propósito sempre foi este aqui. Ser pai da Isabela e seu marido. E a senhora Chen do tribunal também estava lá, disse Marcos. Ela queria ver como nossa pequena família cresceu. A casa deles refletia esse crescimento em cada canto. Isabela exibia seus desenhos pela casa. Sofia apoiou a cabeça no ombro dele, maravilhada com a transformação completa que sua vida havia sofrido. Ainda trabalhava meio período no hospital, agora especializada em serviço social pediátrico, graças ao seu mestrado. Marcos reformulou sua empresa para focar em empreendimentos sociais, criando programas de treinamento profissional para jovens em situação de risco. Mas o trabalho mais importante acontecia ali dentro, criando uma garotinha que lhes ensinara que o amor se multiplica quando é compartilhado livremente. Tenho uma coisa para te contar, disse Sofia em voz baixa. Marcos se virou para ela curioso. O que é? Ontem fui ao médico para aquela consulta que mencionei. Os olhos de Marcos se arregalaram, a compreensão tomando conta do seu rosto. Você está... Estou grávida.
8 semanas. A voz de Sofia era cheia de encanto e alegria. A Isabela vai ganhar um irmãozinho ou irmãzinha. Marcos a beijou profundamente, a felicidade irradiando pelo silêncio da noite. A Isabela sabe? Ainda não. Quis te contar primeiro, mas Marcos, você está feliz? Sei que não foi planejado. Sofia, tudo na nossa família foi inesperado e perfeito. Este bebê será amado e desejado tanto quanto a Isabela. E se a Isabela se sentir deixada de lado? E se ela achar que não vamos amá-la tanto? Marcos segurou suas mãos olhando firme em seus olhos. A Isabela sabe que é amada de forma completa e para sempre. Este bebê terá o mesmo amor, não um amor diferente. Nosso coração só continua crescendo. 3 meses depois contaram a novidade para Isabela durante um piquenique no quintal de casa. A reação dela foi tudo o que eles esperavam. E mais. Sério? Um irmãozinho ou irmãzinha de verdade? Os olhos de Isabela brilhavam de empolgação. Sério, confirmou Sofia, colocando a pequena mão da filha na barriga que crescia. Eu posso ajudar a cuidar do bebê? Posso ensinar espanhol, assim como você me ensinou inglês? Posso mostrar como pintar, andar de bicicleta e tudo mais? Pode ajudar com tudo isso, disse Marcos. Você vai ser a melhor irmã mais velha do mundo. Isabela abraçou os dois com força. Essa é a melhor família do mundo inteiro. A gente só vai tendo mais amor. Enquanto seguravam a filha perto, Sofia e Marcos trocaram um olhar de perfeita compreensão. A família deles começara com uma garotinha assustada, um empresário sobrecarregado e uma enfermeira com medo de amar de novo. Cresceu através de batalhas legais, febres à meia-noite, votos de casamento e inúmeros momentos comuns que construíram uma vida juntos. Agora, cresceria de novo, não porque precisassem preencher um vazio, mas porque o amor deles criara espaço para mais alegria, mais risadas, mais bagunça e mais da bela imprevisibilidade que vem quando escolhem construir uma família no amor e não em expectativas. Naquela noite, Isabela adormeceu entre os pais, a mão repousando protetora na barriga de Sofia, onde seu futuro irmão ou irmã crescia. Na luz suave do quarto, cercados por desenhos, fotos e memórias de 3 anos de família escolhida, os 3 pareciam exatamente o que sempre deveriam ser: completos, felizes em casa e prontos para qualquer surpresa linda que o amor ainda lhes traria.